Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado na coletoria. Jesus lhe disse: segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois, Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos agora no sábado, depois das cinzas. Quarta-feira passada, estávamos todos nós ali participando do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, batendo no nosso peito e dizendo: piedade de mim, Senhor. E o sacerdote impôs sobre nós as cinzas e ele dizia, e ele falava para nós que nós somos pó e do pó haveremos de voltar. Justamente para quê? Para nós entendermos que a nossa vida neste mundo ela é passageira e nós precisamos levar uma vida conforme a vontade do Senhor. E mais uma vez, a igreja nos coloca com o Salmo, hoje o Salmo 85. Ensinai-me os vossos caminhos, e na vossa verdade andarei. Inclinai ao Senhor vosso ouvido. Escutai, pois sou pobre e infeliz. Protegei-me, que sou vosso amigo, e salvai vosso servo, meu Deus, que espera e confia em vós. Piedade de mim, ó Senhor. Piedade. É assim que nós, nesse início dessa quaresma, nós estamos dizendo: piedade de mim, Senhor. Meus irmãos, nós não podemos permitir que o pecado tome conta de nós, que sejamos dominados pelo pecado. Por isso, piedade de mim, ó Senhor, tem piedade, ensinai-me os vossos caminhos e na vossa verdade andarei. O evangelho de hoje é São Lucas, capítulo 5, do versículo 27 a 32. Vimos aqui a conversão de Levi, aquele que se tornou apóstolo, com o nome de Mateus, e que escreveu também um dos evangelhos, que é o primeiro evangelho que nós vemos na ordem que está ali na Sagrada Escritura: Mateus, Marcos, Lucas e João. E aqui nós vemos a conversão de Mateus. Nesse tempo, meus irmãos, nós somos chamados a viver a conversão, mudança de vida. A conversão, ela deve nos levar ao abandono completo do pecado. Está entendendo? Nós não podemos cair em pecado mortal. O pecado mortal não pode existir na nossa vida. Levi, que depois será chamado de Mateus, ele vivia ali naquele trabalhozinho dele de cobrador de impostos, roubando. Ele era
odiado pelos judeus, que além de cobrar, ainda cobrava a mais. E aí nós vemos uma parte para ele, uma parte para o imperador. E Jesus, quando ele olha para Mateus, Jesus queria a salvação de Mateus. Jesus sabia que Mateus, ou Levi no caso, aqui está, Lucas deixou o nome escrito mesmo, Levi. Jesus viu que Levi estava numa situação que o levaria à condenação eterna. Ele não iria se salvar. Então, nós não estamos simplesmente diante de um homem que Jesus chamou e ele passou a seguir Jesus e depois ele se tornou apóstolo e aí ele fez essa festa aqui, chamando os outros também para que os outros também pudessem seguir Jesus. E aí nós encontramos os fariseus e os mestres da lei murmurando, porque Jesus está com os pecadores. Aí Jesus diz, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Aí nós achamos tão bonito, mas é bonito, mas é a conversão de Mateus. Mateus, naquele momento que Jesus diz, segue-me, ele abandonou a vida de pecado que ele tinha. É isso que é importante para nós meditarmos no dia de hoje. Eu vou repetir. Quando Jesus, ele fala para Mateus, segue-me, Jesus estava tirando Mateus das amarras do pecado. Ele estava vivendo uma vida pecaminosa. E era uma vida que poderia levá-lo a não se salvar. E Jesus vem, chama-o. E naquele momento, diante daquela voz, aqui diz assim, Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Deixou tudo. Deixar tudo aqui, meus irmãos, significa deixou o pecado para trás. Ele levantou e foi e seguiu Jesus. E ele não voltou àquela vida de pecado. Aqui está um dado de uma verdadeira conversão. A conversão, ela se dá realmente quando a pessoa ela muda por completo de vida. Eu pergunto para você, diante daquela vida que você levava, e isso também eu aplico à minha pessoa, realmente houve conversão? É lamentável, porque nós sacerdotes, graças a Deus nós temos essa graça de ouvir as pessoas. E o que é que se percebe? Hoje existem pessoas que elas estão sim seguindo Jesus e querem estar com Jesus, mas elas não abandonam aquela vida de pecado, não. Elas abandonaram a vida de pecado naquele momento que ele diz que houve aquela tal conversão. Mas a prova é que não houve conversão porque a pessoa ela volta ao pecado novamente. Olha, tudo bem, meus irmãos, nós cairmos nesses pecados veniais do dia a dia, que são as nossas fraquezas. Realmente a gente cai, a gente volta, a gente fala mal de uma pessoa, de repente a gente diz que não vai falar mal, de repente já está falando de novo. São as fraquezas humanas. Mas quando se refere aos 10 mandamentos, que são os pecados que, em vez de nos levar para a eternidade com Deus, poderá nos levar para a eternidade no inferno, sem Deus. Quando se trata desses pecados, eles precisam ser eliminados da nossa vida. Eles não podem continuar. Então tem aquela pessoa lá, que ela diz que ela se converteu, que ela mudou de vida,
Mas de repente ela está lá, cai naquele pecado, aí volta, aí até se confessa, de repente ela está lá de novo, cai de novo. Parece que não há uma luta que é tão necessária, parece que não luta, está ali. Tem aqueles que já se acomodaram dizendo assim, é um vício que eu tenho, é o pecado dominante que eu tenho, e está ali. Sabe aquela vida que a pessoa está com Jesus, mas ela não para, ela não larga o pecado? Então ela vive essa vida dupla, ela está com Jesus, aí ela peca, aí ela busca ali a confissão, depois ela sai alegre do confessionário e depois volta de novo. Essa quaresma tem que ser diferente. Às vezes você pode estar fazendo penitência de algo que não é, na verdade, a penitência que você deveria fazer. E quem sabe a penitência é justamente essa do pecado que está ofendendo a Deus de forma grandiosa, que é o pecado mortal. Você tem caído com frequência no pecado mortal? Qual é dos 10 mandamentos? Qual é o pecado que você está sempre voltando lá para confessar? É a falta de respeito ao seu pai, à sua mãe? É o furto? Tem gente que tem o vício de estar pegando coisas. Ela vai na casa de alguém e ela se interessa por algo e ela pega. Às vezes não são nem coisas grandes, mas ela pega, é o furto, ela vai pegando e vive assim. Será que é a bebida? Está sempre lá, sempre caindo, bebendo de forma excessiva e se embriagando, e já se tornou um vício na tua vida. E lá no início você tinha até parado de beber, agora você voltou a beber de novo. Não houve conversão. A conversão é quando nós eliminamos aquele tipo de pecado da nossa vida. Qual é o pecado? O que você precisa fazer nesta quaresma? De forma que você faz como Mateus fez. Você se levanta da coletoria de impostos e não volta mais à coletoria de impostos. Você está entendendo? Você abandona aquele pecado, o pecado do adultério, e você não volta mais a adulterar. É isso que precisa acontecer. Mas você diz que largou o adultério, mas o telefone está lá com o contato daquela pessoa. Você não bloqueia, você não muda o número do telefone. De repente aquela pessoa liga, dá aquele oi. Quando você percebe, você já está lá de novo. Como que você vai eliminar esse pecado se você continua tendo contato com aquela pessoa? Você não pode ter contato. Tem pessoas por aí que acham que elas vão conseguir. Não consegue. Não consegue. É preciso acontecer a verdadeira conversão. É o tempo de quaresma. Nós precisamos olhar para o crucificado, para Jesus crucificado, e dizer para Jesus: dai-me força, porque primeiramente não se consegue sozinho, não. Só se consegue com Jesus. Tendo força, Jesus vai dar aquela força necessária. E aí elimina como? Não vai mais atrás, não liga para aquela pessoa, bloqueia essa pessoa do seu telefone, muda o telefone para que ela não possa, para que você não tenha contato. Como é que você vai abandonar a bebida se ela está ali, na geladeira da tua casa?
Aí você diz, não, eu vou beber menos. Não, você não vai beber menos. Você não pode tomar o primeiro gole, porque se tomar o primeiro gole, você se embriaga. Você está entendendo? Conversão. Vamos pedir no dia de hoje a graça de uma verdadeira conversão, de uma verdadeira mudança de vida. Nós não podemos permitir que o pecado nos domine. Nós não podemos permitir. O que fazer no dia de hoje? Nesse tempo de penitência que nós estamos. Então você vai fazer o seguinte: qual é o seu vício? Aonde você está caindo mais? Aonde você está caindo e ofendendo a Deus? Essa é a penitência que você vai fazer no dia de hoje. Se for na bebida, você vai tirar a bebida da tua casa. É isso, você vai tirar a bebida da tua casa. Se você está caindo no pecado do adultério, então você vai mudar o telefone. Por que eu falo mudar o telefone? Porque mudar o seu contato. Porque quando se bloqueia, sente-se saudade e depois vai querer ligar de novo. Então, tira isso. Porque Jesus, Ele está dizendo, siga-me. Meus irmãos, não tem como seguir Jesus pecando. Eu sei que nós somos pecadores, mas aqui eu estou falando a respeito do pecado mortal. Não tem como seguir Jesus caindo frequentemente no pecado mortal, se escondendo atrás de eu sou fraco. Jesus, quando chama, Ele chama. Jesus não pode me chamar em estado de pecado mortal e nem você. Levi, segue-me. Levi deixou a coletoria de impostos e não retornou mais. Está entendendo? Ele não voltou mais. Ele ficou com Jesus e perseverou com Jesus e ficou com Jesus ao ponto de depois ele derramar o sangue por amor a Cristo, porque ele se tornando apóstolo, ele levou o evangelho, seguiu Jesus até o fim. Não nos contentemos com essa mentira de Satanás, que diz assim, depois você chega ali, você confessa de novo, aí você confessa, aí depois você, agora pode cair de novo, não tem problema, você se confessa e vai vivendo essa vidinha, que não é uma vida de conversão, não, é engano essa conversão. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. E desça sobre você, nesse tempo de Quaresma, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Não quero a morte do pecador, diz o Senhor, mas que ele volte, se converta e tenha vida.